Olá, exploradores do desconhecido! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Já imaginaram um mundo onde os dinossauros não foram varridos da história por um asteroide? E se, em vez de desaparecerem, eles tivessem continuado a sua jornada evolutiva, assim como nós? Hoje, vamos embarcar numa aventura especulativa alucinante. E se os dinossauros tivessem evoluído para se tornarem seres inteligentes, dominando o planeta ao lado, ou talvez no lugar dos humanos? Preparem-se, porque esta viagem no tempo vai desafiar tudo o que sabemos sobre a história da vida na Terra. Vamos voltar 66 milhões de anos no tempo. O asteroide Chicxulub, com seus 10 quilômetros de diâmetro, está em rota de colisão com a Terra, mas no nosso universo alternativo, algo acontece. Talvez ele erre por pouco, passando de raspão pela nossa atmosfera. Talvez ele se fragmente em pedaços menores e menos devastadores. O cataclismo global que causou a extinção em massa simplesmente não acontece. Os gigantescos saurópodes continuam a pastar. Os tiranossauros ainda são os predadores de topo, e o mundo continua a ser deles. Com um planeta ainda sob o domínio dos répteis, os nossos ancestrais mamíferos teriam tido uma vida muito difícil. Aqueles pequenos seres peludos que viviam nas sombras provavelmente nunca teriam tido a oportunidade de crescer e se diversificar. Sem a extinção dos dinossauros, a era dos mamíferos talvez nunca tivesse começado. Nós, Homo sapiens, provavelmente não existiríamos. O palco da evolução estaria livre para outros atores. E quem seriam os protagonistas? Os próprios dinossauros. Agora, a grande questão: qual dinossauro teria o potencial para desenvolver uma inteligência semelhante à nossa? Muitos cientistas, como o famoso paleontólogo Dale Russell, especularam sobre isso. O candidato mais provável seria um dinossauro do grupo dos terópodes, como o Troodon. Por quê? Porque ele já tinha características promissoras. Um cérebro relativamente grande em proporção ao seu corpo, visão estereoscópica, ou seja, olhos voltados para frente, permitindo uma percepção de profundidade, e mãos com dedos ágeis, capazes de agarrar e manipular objetos. Imaginem milhões de anos de evolução a partir daí. A necessidade de caçar presas cada vez mais espertas, de se comunicar em grupo e de resolver problemas complexos do dia a dia, teria impulsionado o crescimento do seu cérebro. As suas mãos, antes usadas para capturar pequenas presas, poderiam ter se tornado mais refinadas, capazes de criar as primeiras ferramentas de pedra. A sua postura bípede já lhes dava a vantagem de ter as mãos livres. Estavam no caminho certo. Vamos chamar essa nova espécie de dinossauroide ou sauriano. Como eles seriam? Provavelmente manteriam algumas características reptilianas. Pele escamosa, talvez com algumas protopenas coloridas para exibição ou comunicação. Olhos grandes e penetrantes, com pupilas verticais. A sua postura seria mais ereta. O crânio se expandiria para abrigar um cérebro maior e mais complexo. Eles não seriam monstros de filmes, mas sim seres adaptados e inteligentes, moldados pela seleção natural. E como seria a sociedade deles? A comunicação poderia ter evoluído de grasnidos e silvos para uma linguagem complexa, cheia de nuances. Eles poderiam ter desenvolvido estruturas sociais sofisticadas, talvez clãs ou tribos baseadas em laços familiares, caçando em conjunto grandes herbívoros que também teriam continuado a evoluir. As primeiras formas de arte poderiam ter surgido, não em paredes de cavernas, mas talvez em gravuras, em ossos ou arranjos de pedras coloridas. Com o tempo, essa civilização sauriana poderia ter feito as suas próprias descobertas. A agricultura, por exemplo, em vez de trigo e milho, talvez eles cultivassem tipos específicos de samambaias, gigantes ou cicadáceas nutritivas. A domesticação de animais também seria diferente. Em vez de cães e gatos, quem sabe eles não teriam domesticado pequenos dinossauros herbívoros ou até mesmo pterossauros para servirem como mensageiros voadores. As possibilidades são fantásticas. A arquitetura das cidades saurianas seria algo espetacular. Imaginem cidades construídas em meio a florestas tropicais densas, com estruturas feitas de madeira,
pedra e talvez algum tipo de cimento primitivo. Tudo em harmonia com a natureza. As suas casas poderiam ser projetadas para se adaptar ao clima quente e úmido, talvez com grandes aberturas para ventilação ou até mesmo estruturas semi-subterrâneas para se refrescarem. As cidades poderiam ser conectadas por pontes suspensas entre árvores colossais. A tecnologia deles seguiria um caminho único, talvez, sendo criaturas de sangue frio ou mesotérmico, eles tivessem um domínio incrível sobre a energia geotérmica, usando o calor do interior da Terra para aquecer as suas cidades e alimentar as suas primeiras máquinas. A sua biologia poderia levar-los a desenvolver uma compreensão profunda da genética e da biotecnologia muito antes da mecânica. Em vez de máquinas de metal, eles poderiam criar organismos vivos para executar tarefas específicas. Seria uma civilização orgânica. E o que aconteceria se, por um acaso cósmico, uma linhagem de primatas também conseguisse evoluir para a inteligência em algum continente isolado? Teríamos então dois senhores do mundo, os saurianos e os humanos. Seria um cenário de coexistência pacífica ou de conflito inevitável. Nossas biologias, nossas culturas e nossas tecnologias seriam tão diferentes. Poderíamos nos comunicar? Ou veríamos uns aos outros como competidores? Monstros a serem temidos? Provavelmente seria uma história de conflitos e alianças. Os humanos mais adaptáveis a climas frios poderiam dominar as regiões polares e temperadas, enquanto os saurianos, descendentes de criaturas tropicais, prosperariam nos equadores. Haveria trocas comerciais nas fronteiras, tecnologias orgânicas saurianas por ferramentas metálicas humanas. Haveria guerras por recursos, disputas territoriais e um profundo fascínio e medo do outro. Seria a rivalidade mais épica da história da vida. Talvez, com o tempo, pudéssemos aprender uns com os outros. A filosofia humana, focada no indivíduo e na emoção, poderia se chocar e, ao mesmo tempo, complementar a lógica fria e coletivista dos saurianos. A nossa arte, a nossa música, a nossa ciência seriam enriquecidas por uma perspectiva completamente alienígena, mas ainda assim terrestre. Poderíamos, juntos, alcançar as estrelas, combinando a engenharia mecânica humana com a biotecnologia sauriana para criar naves espaciais vivas. É uma ideia incrível, não é? Um mundo onde a história tomou um rumo completamente diferente. Onde os gigantes do passado não são apenas fósseis em museus, mas os arquitetos de uma civilização complexa e fascinante. Este exercício de imaginação nos mostra como a vida é imprevisível e como um único evento, há milhões de anos, definiu todo o nosso destino. Nós estamos aqui hoje por causa de um acaso cósmico. O que vocês acham? Que outro dinossauro poderia ter se tornado inteligente? Como vocês imaginam a tecnologia, a cultura e a aparência dessa civilização? Deixem as suas teorias e ideias aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Fascinante. A imaginação é o nosso superpoder! Muito obrigado por viajarem conosco nesta jornada especulativa. Se você curtiu essa exploração de um mundo alternativo, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a criar mais conteúdo como este. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras aventuras pelo mundo do... E se? Até a próxima, exploradores!